Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo para este canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Wagner e hoje a gente vai falar de um tema pesado, mas fundamental, que é a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza, impactos econômicos e um risco de uma terceira guerra mundial, porque já diz aí o relógio do fim do mundo. Agora mesmo estamos a 2 segundos da meia-noite. Que perigo. Deixa eu comentar com vocês aqui. Todas essas informações que vou passar agora vêm de fontes confiáveis, como o BBC News, Reuters, CNN, New York Times, Banco Mundial. E segundo a BBC, vou ler uma pauta aqui que eu tinha separado. Segundo a BBC, a guerra na Ucrânia já cortou até 1 ponto percentual do crescimento global e elevou a inflação mundial em cerca de 2,5% no primeiro ano do conflito. O Banco Mundial afirma que 90% das exportações de grãos da Ucrânia foram bloqueadas, ou seja, já estavam sendo bloqueadas ali desde o início do conflito. Antes de que Vladimir Putin anunciasse oficialmente que estava em guerra com a Ucrânia, ali desde quando começou o conflito, que era uma operação militar, que assim era chamado por Vladimir Putin, uma operação militar. Desde então já estavam começando a ser bloqueadas o transporte de grãos de alimentos, justamente para que pudera afetar diretamente a Ucrânia, no coração de Ucrânia, afetando a sua economia, porque para começar uma guerra e querer acabar com o país, não é somente a gente lançar bombas e destruir casas e matar famílias. O coração de tudo, fora a parte humana, o coração de tudo é a parte econômica. Para acabar com o país, mexe na economia daquele país e aquele país vai se autodestruindo pouco a pouco, até que ele não aguente mais e joga a toalha. Vamos ver aqui. O que afetou diretamente o preço dos alimentos no mundo inteiro? Esses aumentos de custo acabam sendo repassados aos consumidores e, segundo analistas econômicos ouvidos pela CNN, governos podem aumentar impostos para cobrir gastos extras como importação e subsídios. Vamos lá, o que é um subsídio? Subsídio é aquela ajuda que o governo dá para grandes e pequenas empresas, uma ajuda econômica. Quando é tempo de crise, o governo libera, por exemplo, 190 milhões para ser distribuído em tantas empresas, para que possam ajudar elas economicamente. Só que esses subsídios geralmente vão para mais as grandes empresas, porque as pequenas são o que mais sofrem por falta de apoio, falta de ajuda, onde muitas acabam não aguentando e fechando, e as grandes sempre conseguem sair adiante, porque por muito que o governo diga que essas ajudas são para grandes e pequenas empresas, a que mais come são as grandes. As pequenas estão ali pelas sobras, e a parte disso tem a corrupção. A corrupção que também não deixa chegar a ajuda para todos aqueles que necessitam. Esses aumentos de custo acabam sendo repassados aos consumidores e, segundo analistas econômicos ouvidos pela CNN, governos podem aumentar impostos para cobrir gastos extras com importação e subsídio. Isso aqui a gente já leu.
Ah, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta de Carlos Menezes. Carlos, muito obrigado por interagir com a gente. É muito importante ter vocês aqui ajudando, porque isso se torna até mais animado e mais construtivo também. Então, quem quiser entrar aí, deixar seu comentário, deixa. E assim a gente torna esse vídeo, essa comunidade ainda mais melhor e mais construtiva. Obrigado, Carlos. Carlos Menezes de Belo Horizonte pergunta: você acha que se a guerra durar mais alguns anos, o Brasil também pode ter aumento de impostos por causa disso? Sim, Carlos, é possível. Mesmo estando longe, o Brasil, infelizmente, não só o Brasil, como todo mundo já está sofrendo aí os gastos dos impostos. Então, ou seja, a cada crise que vem, gera mais impostos, porque também gera mais gastos. E quanto mais gastos, mais impostos. Então, seria bom um mundo sem crises, sem corrupção. Assim não teria tantos gastos e a gente seria muito mais feliz. Trabalharia menos e ia desfrutar muito mais daquilo que a gente conquista a cada dia trabalhando. Vamos dar continuidade aqui. Já não tenho mais pergunta de momento. Estou convidando vocês para que possam se unir aqui e poder ajudar a gente com as suas perguntas. E vamos lá. De acordo com a ONU e o Banco Mundial, a economia de Gaza despencou 80% no último trimestre de 2023 e as perdas acumuladas chegam a 1,5 bilhões de dólares. Muito dinheiro. Muitíssimo dinheiro. Se todo esse dinheiro fosse destinado a ajudar pessoas desfavoráveis que digo pessoas que sem recursos econômicos, ou seja, pessoas que estão aí em necessidades, muitas que não têm nem mesmo onde viver, muitas que não sabem nem o que vai comer amanhã. Se todo esse dinheiro fosse destinado a essas pessoas, porque a minha pergunta é, por que o governo ou seja, os governos em geral não tem dinheiro para esse recurso, mas quando é para alimentar uma guerra com mais armas, com mais munição, ele tem dinheiro? Ou seja, Ucrânia mesmo, a gente sabe que não tem dinheiro, porque Vladimir Zelensky tá sempre aí pedindo ajuda aos Estados Unidos com armamento, ajuda a União Europeia economicamente, falando que precisa de voluntários para a guerra, que vai pagar aquele absurdo de dinheiro em dólares, sabendo a gente que está aqui na Europa, que a Ucrânia não tem dinheiro para pagar suas próprias dívidas, quanto mais a pagar um voluntário que eles não têm obrigação nenhuma de pagar. Porque não, sim, é verdade. A Ucrânia não tem obrigação nenhuma de pagar, tanto que é isso que ela faz. Ela dá como desaparecidos, não paga nem a família e nem ao que está ali, combatente. Como eu já disse em outro vídeo, os que sobreviveram e chegaram aí a voltar para casa de uma só peça, eu não sei se chegaram a receber alguma coisa, porque até esse momento eu não tive informação nenhuma. Gostaria que você, que foi combatente em Ucrânia, pudesse falar aqui com a gente se realmente a Ucrânia cumpriu com sua responsabilidade em termos financeiros, para que a gente possa também tirar essa dúvida de mim e também de todos aqueles que estão aí do outro lado.
Agora tem uma pergunta aqui de Larissa Fontes, Lisboa, Portugal. Esses números de Gaza são comparáveis com outras guerras recentes? Infelizmente sim, Larissa. Nível de destruição em Gaza é semelhante ou até maior que visto em muitos outros lugares aí, em muitos outros países, como Vietnã, Israel, Gaza, Ucrânia, Rússia. Ou seja, uma guerra é uma guerra. Para eles não importa quem vive ou quem não. O que importa é ganhar. E essa disputa pelo poder. Vamos lá. A CNN alerta que tanto a guerra na Ucrânia quanto o conflito de Israel e Hamas estão pressionando uma tendência chamada de desglobalização, que aumenta custos de produção e transporte, elevando a inflação global. O resultado: mais gastos governamentais com defesa, energia e importação. E isso pode levar a elevações significativas de impostos para a população. Bom, a subida significativa nós já está vendo aí. Já subiu um absurdo, a cada dia vai subindo mais e mais os impostos. Olha aí no Brasil. No Brasil, quando eu estava aí, 1 litro de óleo era o que? Se bem me acordo, era R$1,50 ou era R$1,75. Agora 1 litro de óleo vai para 40 e tantos reais. Que absurdo. Que absurdo. É como disse desde o início do vídeo. Alimento, que é a primeira prioridade do ser humano, o que eles subem de primeiro de impostos. O alimento deveria estar congelado. Quer subir? Sobe água, sobe luz, mas também não sube esse absurdo que estão subindo. Sube conforme a necessidade de cada pessoa. Tem pessoa que chega a pagar R$600 de luz e que não tem condição de pagar. O que faz? Pra ver o que mais a gente tem aqui. Wall Street publicou que Putin vê os conflitos atuais como parte de um grande embate global entre autocrácias como Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e o Ocidente Democrático. A Reuters afirma que a nova Guerra Fria já entrou em fase quente, com corrida armamentística e tensões militares crescentes. A revista Time listou os conflitos na Ucrânia e em Gaza como riscos prioritários de segurança global. Bom, riscos prioritários já... Para uma coisa que eu concordo com o Donald Trump, essa guerra não deveria nem ter começado. Não só a de Ucrânia, mas como de Israel. Se não fosse tanta sede, tanta fome pelo poder, não haveria guerra, haveria mais amor, haveria mais união, porque para isso estão os países, para que um compre do outro, que um ajude o outro, que um possa ver, que o Ocidente possa olhar para o Oriente, que a Ásia possa olhar para a América e assim por diante. Não a gente tampando, os governos aí tampando a cara por poder. Por poder. Aonde a gente vai chegar com tanto poder? O poder é aquilo que destrói.
O poder constrói, mas também destrói. Fernanda Souza, de Toronto, Canadá. Oh, chegamos em Canadá! Valeu, Fernanda! Existe algum sinal concreto de que estamos realmente perto de uma terceira guerra mundial? Sim, Fernanda, existe. Existe e a quase todo dia tá saindo aí na televisão, nos jornais, revistas, o relógio do fim do mundo, avisando que para a população se precaver, tomar cuidado, que está chegando aí uma terceira guerra mundial. Enquanto haja conflitos, sempre haverá uma porta para a terceira guerra mundial. Ou seja, enquanto não acaba a guerra de Ucrânia, Israel e esses conflitos, hoje o mundo tem 50, que eu estava vendo ainda ontem, tem 56 conflitos mundiais em todo o mundo, ou seja, desde protestas, conflitos armamentísticos e guerras, são 56 conflitos mundialmente, e a cada dia isso vai subindo e elevando ainda mais e mais o risco de uma terceira guerra mundial, porque só o que está faltando aí agora é alguém trair seu próprio país para começar uma terceira guerra mundial, porque desculpa para começar já não precisa, é só alguém lançar a primeira bomba que aí a coisa tá feita. Bom, aqui como já não tenho mais quase nada, eu tô dando uma olhada aqui, mas já não tenho mais atualizações para hoje. E essas são opiniões, não são pessoais, são dados, análises, fontes confiáveis de bancos como o BBC News, Reuters, Banco Mundial, Revista Times. E, ou seja, não é uma coisa que a gente viu passar aí na internet, são fontes confiáveis. E vamos ver, a gente vai estar atento para novas atualizações e espero poder contar com vocês para o próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu gostei, seu joinha. Isso ajuda bastante para o crescimento do canal. E mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.